seja por um spin-off, seja por ser uma transposição para uma outra mídia, do livro, de uma light novel, para um anime, seja por a arte do autor mudar, ou porque de repente teve um time skip, uma mudança do design, os personagens mudam. E a gente sempre fica com aquela coisa meio estranha, tipo, caralho, eu conheci esse personagem até agora mudou o cabelo do nada. Que porra é essa? Como assim? Ninguém me avisou dessa merda? Então eu vou falar um pouco disso. Mudou o design. Com a ajuda do pessoal do grupo do Genkidama, que deu sugestões e tudo mais, e alguns que eu lembrei aqui de cabeça. Vamos falar de casos de mudança de visual de personagens que eu não curto pessoalmente, é a opinião de Leonardo Camargo, ok? Brabo. Brabíssimo. Street Fighter 2 Victory, ou Street Fighter 2V, eu não... Opinião. Pronto, tá... Irrefutável o vídeo. Eu nunca soube exatamente qual é o nome de verdade desse negócio, mas enfim. Esse anime do Street Fighter passava no SBT, eu adorava essa merda, eu adorava esse anime. É muito da hora esse anime. A maior parte do design dos personagens não afeta... Eu não sei porque eu não assisti ele mais velho, então não posso falar nada. Tem muita coisa, tipo, o Ken é o Ken, a Chun-Li é a Chun-Li, o Bison é o Bison, não tem muito pra onde ir. Mas o Ryu é um caso muito curioso. Porque, assim, a minha sensação com o Ryu dos jogos, né, eu gosto muito de Street Fighter, apesar de não ser um grande jogador, mas a minha sensação do Ryu dos jogos, ele é o estereotípico guerreiro japonês. Ele é pura seriedade. Entende? Ele é o cara sério. Ele procura a batalha, ele procura a luta, ele procura a honra do guerreiro. Sempre com a cara fechada e nunca sorri. Esse é o Ryu dos jogos que eu conheço. Esse Ryu do Street Fighter 2 Victory não é esse Ryu. É outra parada. É um Ryu quase, sei lá, malandro. Ele não passa o feeling que o Ryu brasileiro de verdade passa. Então pra mim esse personagem tá errado. O Ryu tá errado. É outra coisa. É uma mudança muito esquisita. Até que eu realmente não consigo entender exatamente por que eles decidiram fazer o Ryu dessa maneira. Mas por que ele tá numa posição baixa aqui nesse negócio? Eu decidi citar, mas esse é um caso em que foda-se, sinceramente. Ele tá errado de fato, ele não é o Ryu, é outro personagem completamente diferente, mas o anime é tão da hora, o personagem é tão da hora, é tudo tão legal que sinceramente dane-se, sabe? Então esse aqui, eu sei que vocês estavam assustados que eu ia criticar, mas eu gosto pra caralho de Street Fighter 2 Victor, e o cara girando o braço é uma das coisas mais legais que tem na história de Ever, e enfim, esse é o nosso quinto lugar. JoJo's Bizarre Adventure é um mangá enorme, muito grande, ele começou em 1980 e algo, e na época de 1980 e algo, o autor estava na vibe da arte da época. Então o Jojo, o Jonathan, né? O primeiro Jonathan, o Jonathan é o Kenshiro. Vamos ser sinceros. Ele é o Kenshiro. Ele é praticamente a mesma coisa do Kenshiro. Ele é o Kenshiro Cavaleiro. O ponto que ele usa uma roupa muito parecida e tal. Mas assim, desde 1900 e a puta que pariu dos anos 80, o autor mudou o estilo dele. O autor evoluiu, adaptou. Teve essas e aquelas influências e tal. Ele falou também que ele usava os músculos pra esconder que ele não era tão bom de anatomia assim. Parece que ele curte muito moda, por exemplo. Então ele foi mudando o estilo de arte dele. E hoje, a arte dele é mais ou menos por aqui. Entende? É uma coisa completamente diferente. Sei lá, é um outro ponto da arte dos anos 80, mas realmente é uma coisa mais moderna e própria, né? Ele se apropriou da coisa. A questão é que tem uma coisa muito bizarra acontecendo, que tá saindo essa nova versão, o Jojonion. E o Jojonion, que é uma versão compilada lá, a primeira parte acho que tem 5 volumes, e sai em 3 no Jojonion e tal. E ele faz capas novas. E aí a gente vê os personagens antigos com a arte nova. E aí, meu amigo, simplesmente não funciona. Aí é realmente também não gosto não. Porque tipo... Concordo, Kitsune. O cara que é o Kenshiro vira esse maluco aqui, seja lá quem for esse maluco aqui. Intancável. O Jotaro, que é o estereótipo do badass, do Yankee, tá ligado? Do delinquente juvenil japonês. É um brutamontes, sem sentimentos praticamente, assim, aquela cara fechada. Virou esse maluco aqui. Não, intancável, intancável. A nova arte, beleza pro que tá acontecendo agora no mangá, que eu não estou acompanhando, então não me perguntem. Beleza pro que ele faz agora. Mas quando você faz o personagem que a gente já conhecia de um jeito, nesse estilo... Por mais que nenhum desses personagens fossem... Tipo, o Jotaro, dificilmente você vai achar um japonês daquele jeito. É muito mais difícil, né? Mas foda-se, cara. Era o Jotaro. Mas ele não é um caso tão ruim. Porque... ele está na quarta posição. Volte a ser ruim de anatomia imediatamente, Araki, pois é, né? São porque o nosso terceiro colocado comete um crime um pouco maior. Eu não sou um grande conhecedor de Bastard. Por algum motivo, não me perguntem como, eu tenho apenas o primeiro e o último. A adaptação do Netflix ficou tão fraca. O anime que saiu na Netflix tão... Meu pai gostou. Meu pai é muito tiozão de anime. Ele fica, haha, gostosas e violência. Muito bom. Eu fico, a animação, os bichos se movem a 2 frames por segundo. Ele, não, mas é muito bom. O volume de Bastard que existem, certo? Ele fez até o volume 27, né? Então eu tenho aqui o 1 e o 27, e ele tá agora numa outra loucura aí. O mangá tá lentamente sendo ainda feito, mas ele tá meio que em ato, de certa forma. O caso do Bastard, do Kazushi Hagiwara, é a mesma coisa do Jojo. Ele evoluiu e a arte dele mudou. Tanto é que, compara a capa do 1 e a capa do 27, é praticamente outro estilo. Brabo, hein? Mesmo mais ou menos o espírito de fazer o mais exagerado e semi... Gostei das gostosas ali da direita. Ficou top a capa, porra. Lá, Mulher-Aranha, né? Tornou possível? Sim. Mas uma outra parada. Mas é a parada, é erotismo dos anos 80, é isso aí, porra. Tem um espaço, é válido. O eti não é algo ruim, necessariamente. O povo acha que é,
povo muito sensível. Pode não gostar, tanto faz, mas achar que uma característica é ruim por si só, meio jovem demais. O mangá no começo era uma coisa anos 80 total, completamente desleixado, de certa forma, se você parar pra pensar. E esse aqui agora é uma arte muito mais caprichada, mas é uma arte, sei lá, eu considero meio genérico, tá ligado? É o bem feito genérico. Que eu gosto, mas é o bem feito genérico. Por que o crime dele é maior? Porque esse cara... Hoje em dia tem muito isso, né? Tem um bem feito genérico, mas sempre existiu. O negócio que pra gente, a gente teve pouco acesso aos anos 80 genérico do Japão. Então qualquer coisa pra gente é icônico. Mas era genérico também, tem 1 trilhão de animes com a mesma estética japonesa dos anos 80. Cara, tá refazendo o mangá antigo pra uma Complete Edition, né? Uma edição nova aí que ele tá fazendo. Parece que ele fez isso no 1 e o 2 e parou no 3. O 3 deve estar do mesmo jeito. Mas isso é a comparação da página antiga antes e a página nova completamente refeita. E aí você vai me dizer, mas Kitsune é melhor. Claro que é melhor. Eu não estou dizendo isso. Manteve ainda o estilo, os cabelos principalmente, anos 80, que talvez seja o principal. É muito bem feito, é muito bem caprichado. Dá pra ver que antigamente também, tudo bem que a qualidade da Scan tá aquela qualidade que destrói o mangá. Mas dá pra ver, os traços são muito mais grossos, né? O cabelo é mais anos 80 ainda, é cabelo de glam rock, glam metal. Mas não tá feio não, mas os traços são mais grossos mesmo. Antes e a página nova completamente refeita. E aí você vai me dizer, mas Kitsune é melhor. Claro que é melhor. Eu não estou dizendo isso. É muito bem Eu acho que manteve o meio termo entre os dois. feito, é muito bem caprichado. É por isso que eu não quero. Eu gosto de Bastard, porque é a mesma coisa do Cavaleiros. Bastard é tosco, sabe? É verdade. Eu não tenho problema de acompanhar a evolução da coisa, mas deixa o começo tosco do jeito que tá, porque é a história, entendeu? Existe o valor histórico do que estava acontecendo aqui pra você, e é muito mais importante você acompanhar a evolução do que você ter uma coisa homogênea que você sabe que é artificialmente homogênea, sabe? Então sim, a arte dele é melhor. E sim, o mangá é dele, ele faz o que ele quiser, é propriedade dele. Foda-se. Dane-se a minha opinião. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre o que ele faz, o bagulho é dele. Mas, na minha opinião, eu gosto mais do jeito que tá sempre, eu prefiro que ele não tivesse mexido. Então, essa mudança, espiritualmente, não faz bem para Bastard. É meio óbvio que eu tinha que falar de Sailor Moon Crystal. Eu já falei de Sailor Moon Crystal algumas vezes aqui no VideoQuest, quando eu fazia o acompanhamento dos episódios, eu acabei não conseguindo mais fazer. Eu não lembro o que eu falava da arte naquela época, eu sinceramente não faço ideia, eu não vou reassistir aqueles vídeos. Mas, a gente vai tentando ter boa vontade e tal, e eu não acho que esse character design do Sailor Moon Crystal, ele é exatamente ruim. É que o máximo que ele pode oferecer é médio. Ele é completamente sem vida. Se você pega a arte do anime antigo ou a arte refeita do mangá, que é um caso parecido com o Bastard, a Naoki Takeuchi refez a arte do mangá, eu não sei se totalmente. Dá exemplos aí porque eu não conheço. E a nova arte do mangá e o Nesse anime antigo nível, tem né? artes muito boas, com muita vida, com muito espírito, sabe? Acho que é a cor então que ele tá falando. A cor que ficou muito... capricho, que você sabe que tem alguém fazendo. Essa arte de agora, assim, opinião Leonardo Camargo, né? Apenas uma opinião pessoal, pessoa física, Leonardo Camargo Ferreira Rocha. Sabe, parece que isso foi feito no mimeógrafo, assim. É qualquer coisa. É qualquer coisa essa arte do Sailor Moon Crystal. E eu não estou falando da animação. Eu não estou falando do fato de que os animadores da Toei estão sendo pagos com coxinha. E... O vídeo. 8 anos atrás, os mesmos problemas. protesto, estão desenhando mal pra caralho todas as cenas, e aí alguém bate neles com um chicote, e eles refazem pro DVD, pro Blu-ray. Não estou falando desse fato. Estou falando mesmo do character design, assim. É meio bosta, é só simplesmente meio bosta. Você olha assim e você não se sente compelido a conhecer essas personagens. Então esse Sailor Moon Crystal é qualquer bosta. E pra terminar, o time skip do One Piece. Certo? Ai, nossa, imagina se ele postasse isso hoje em dia, ele ser destruído. Destruído, tem nem 50 mil views. Se postasse hoje em dia, seria destruído. O skip do One Piece já é uma coisa muito esquisita. Eu já falei algumas vezes no Shonen Quest porque eu acho esse time skip muito esquisito. Por essas e Concordo, não sei o que você falou, mas eu vou concordar. esses e aqueles motivos, né? Mas com o time skip, muitos personagens Só não concordo com Kitsune em Bleach, tá bom? E outras coisas também, mas principalmente em Bleach. É o lado hater dele, o lado frustrado. Já é Kitsune demais, Leonardo demais e Kitsune de menos. Aí eu tenho que discordar de tudo que ele fala instantaneamente. Porque aí ele descarrilha o negócio. mudaram de visual. E a maior parte deles eu não gosto, sinceramente. Alguns eu até entendo, sabe? Eu vou pontuar alguns aqui. Eu fiz uma tier list no meu vídeo, né? O Luffy eu gostei, o do Zoro eu gostei, o do Sanji não muda quase nada, mas eu gostei, o da Robin eu não gostei, o do Chopper eu odiei, o do Brook eu achei que ficou estranho, eu entendi o que ele fez, mas eu não gostei, o da Nami é que a proporção dela ficou esquisita, eu também não gostei muito não, tipo genérico, ok. Eu esqueci de alguém, o Usopp eu gostei muito. E o Frank foi uma desgraça completa. Eu acho especialmente, que me incomodam especialmente. Como, por exemplo, o Frank. O Frank eu entendo.
O Frank faz sentido. Não, o pior, uma aberração, não, feio, escroto, esquisito, até pra One Piece. Ele é um cara que tá continuamente buscando o upgrade, então ele vai ficar cada vez mais bizarro e tal. Não, mas ele ficou tão bizarro que o Oda nem desenha mais ele. Além de eu, sinceramente, achar feio, ele é tão grande e tão esquisito que parece que ele não faz parte do ambiente, sabe? Ele ocupa um espaço na ação que atrapalha o que tá acontecendo. É verdade. Muito, ele é demais, assim. Então, esse foi muito esquisito. O Zoro, eu curtia muito o design do Zoro. Apesar de não curtir o Zoro como personagem, eu gosto dele como presença, porque ele tinha uma coisa muito engraçada. Que ele se veste como um velho vagabundo japonês. É. Sabe? Esse é o Sim, esse é aquele negócio na barriga e tal. tipo do velho japonês bêbado. Inclusive, é o oponente, aquele que a gente viu no vídeo de Jujutsu hoje, é aquele oponente que tá exatamente com a mesma coisinha na barriga, meinha. Não sei se vocês conhecem esse estereótipo, mas essa camisa e esse bagulho na barriga que ele sempre usou, ele é típico de velho japonês. Então, quando o cara quer fazer um velho japonês qualquer, ele faz isso. Então, é como se o Zoro fosse meio como um mendigo. Velho japonês qualquer é o oponente de Jujutsu. Eu fiquei triste quando vi meu mano Franky depois do time Skip. Só tristeza quando vejo ele, até hoje. Esquece, mano. Já acabou. O One Piece acabou pra você já. Sinto lhe dizer, o Jubileu. Só que quando você vai lutar com ele, ele é invencível. Então, essa ideia é muito legal. Ele é qualquer cara e, de repente, ele é um cara absurdamente forte. E aí ele muda pra esse kimono, que eu sei que não é um kimono super formal, não é uma coisa seria. Ele ficou super irado. E é isso que fã de Shonen quer. Assim, você pega o arco do Fullbringer de Bleach, que é um thriller psicológico, mas o Ichigo não está assolando todo mundo instantaneamente. Logo o arco é uma merda. Mundial, é realmente uma roupa qualquer, mas ele dá um ar de importância pro Zoro muito maior do que eu gostaria, sabe? Beleza, o personagem evoluiu, mas visualmente ele não Ele não é mais um tiozão. Ele não é mais um velho qualquer. Infelizmente. O Zoro virou pica. passa o mesmo feeling de sempre, porque antes ele passava esse feeling de qualquer cara. Agora ele tem uma certa pose. E eu não acho que o O Zoro react já acabou hoje, tá? Só tô vendo o que tá no backlog aqui, mas não dá pra mandar mais não. é legal pra essa pose. Tem muitos outros personagens que são legais pra essa pose toda. E o Luffy, ele mudou muito pouco. Ele tem uma roupa que tá aberta, O Luffy deixou de ser jeca, acho isso muito importante. com uma manga e tal. Ele basicamente tá uma manga agora. O que me faz suscitar a pergunta, por quê? O que eu ganhei com isso? Por que agora ele tem manga? Porque agora que ele não fica com... Antes ele ficava com a camisa abotoada e ele não tinha manga. E ele dava uma sensação muito de caipira pra ele. Agora que ele tem a blusa aberta, manga comprida, como se fosse uma jaqueta. Você tem a composição, né? Deixa os braços dele mais grossos, né? Porque é uma manga mais bufante. E você tem o vermelho maior no corpo, deixa ele mais agressivo, né? E como a jaqueta fica aberta, ela dá aquela voadinha cacoí do personagem. Resumindo, é isso. Na camisa, sabe? É um nitpicking idiota? É um nitpicking idiota, eu sei que é uma bobagem, mas estamos aqui pra falar disso, né? Esse é o tema do vídeo e tal. Pra quê? Pra quê? A gente não ganha nada. Não demonstra evolução de personagem como o Frank. Mas mostrou sim, pô. A jaqueta tá aberta, ele tem a cicatriz no meio, que mostra que ele já tá mais veterano nas batalhas, né? A jaqueta em si já é imponente do que uma camisa de botão sem manga, que é a manguinha, tipo, costuradinha. Ele tem aquela faixa no corpo que parece que foi a boa Hancock que deu pra ele, o que também dá um contraste visual legal, porque um amarelo chamativo junto com o vermelho, cores fortes, cores da fome, inclusive. Então, são cores fortes, então eu acho que quando chega nada foi um ótimo, bem simples, não mudou quase nada, mas mostra a evolução do personagem, que agora ele tá envolvido em mais coisa. Não demonstra, como por exemplo, exemplo é foda. Como, por exemplo, a Robin, que eu também não gosto do design dela, mas eu aceito, porque antes ela escondia o rosto, agora ela tá mais feliz e ela mostra o rosto. Beleza, sabe? Mas, a Robin ficou uma praieira, porra. Saiu de gótica pra praieira. Nunca perdoarei. O Luffy a gente não ganha nada com isso, então acho que o que mais me incomoda mesmo é o Luffy, que só ficou um bagulho brega com essa porra dessa manga bufante aí. Pra terminar, é só deixar claro aqui, isso é tudo questão de opinião, isso é o Leonardo falando, de repente você me acha um bosta porque não, o design do Sailor Moon Crystal é perfeito, ou por que você tá criticando o Zoro, que a roupa dele tá muito da hora, não sei, de repente você discorda completamente de mim, beleza, isso é absolutamente cagação de regra, opinião com coisa irrelevante, no fim das contas. A não ser que realmente atrapalhe alguma coisa, e daí, né, mudou de visual, a história tem que continuar boa, se a história continua boa, é isso aí. Então foi só um vídeo. Aí é polêmico, que aí depois tá me skip a história, uau, dá uns, uau, né? Então,